Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O texto base para a nossa reflexão está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4. O tema central que consideramos para esse capítulo é como as pessoas do Antigo Testamento se salvaram. O texto vem sempre dizendo que a salvação se dá pela fé em Jesus Cristo. Abraão viveu no ano 2000, antes de Jesus. Como é que isso pode acontecer? Nós vamos ver lá em Gênesis 3,15, que diz o seguinte: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Esse versículo aqui mostra, pela primeira vez na Bíblia, a vinda de Jesus, a vinda do Messias que viria. Existem mais de 150 profecias sobre a vinda do Messias. E desde Adão até os dias de hoje, até a segunda vinda de Jesus, sempre nós vamos colocar fé nesse Messias. Então, quando eu falo que a justificação é pela fé, as pessoas do Antigo Testamento colocaram a sua fé no Messias que viria, que já estava previsto na lei. Lá no Antigo Testamento nós vamos ver que os profetas todos falavam no Messias que viria. E tudo aquilo, aquele ritual que era feito, levava para Jesus. A serpente de bronze do deserto que foi levantada, para que o povo não morresse das picadas das cobras. Ali já era Jesus sendo levantado. No tabernáculo, sangue para expiação, ali levava para Jesus. Tudo lá para Jesus, que era o Messias prometido. Mas ele começa dizendo o seguinte, que Abraão foi justificado pela fé no Messias, que viria com certeza. Que poderíamos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém, não diante de Deus. Se Abraão foi justificado, foi por obras, então ele não tinha que se gloriar em Deus. Mas na realidade não é isso, porque ele veio a crer em Deus. Abraão creu em Deus. Ele foi imputado para a justiça. Ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como uma dívida. A pessoa trabalha, o resultado do seu trabalho é um salário que é como se fosse imputado como uma dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é atribuída com justiça. É assim que funciona a nossa vida cristã, meus irmãos. Mas o fato é que ele vai dizer aqui umas coisas muito interessantes. Vem, pois, em bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, ou também sobre os incircuncisos? Visto que podemos, dizendo, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Aí nós vamos entender o seguinte: Abraão viveu no ano 2000. No ano 2000, existia a lei? Não. A lei foi dada no ano 1500, quase 500 anos depois de Abraão. Só que em Gênesis 15, diz que Abraão creu em Deus. Só que quando Abraão creu em Deus, no capítulo 15 de Gênesis, Abraão vai ser circuncidado lá no capítulo 17 de Gênesis. E a circuncisão é o quê? É um pacto que foi feito entre Deus e Abraão, para o povo de Deus. E ele recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé.
é um selo. Como o batismo hoje, daqueles que creem em Jesus, é uma confissão pública de fé. Então eu diria que a circuncisão está para o Velho Testamento, como o batismo está para o Novo Testamento, já com Jesus. Que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça. Ou seja, a circuncisão não tinha nenhum valor para a salvação. A circuncisão é essa fé, né? Colocada em Deus. Assim como o batismo é a nossa fé, é a confissão pública de fé em Jesus. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Como eu falei, nem foi circuncidado e nem existia lei. Então, a justificação dele foi pela fé em Deus. Ele creu em Deus. Independente de obra da lei, independente que não existia, e da circuncisão também, que ele não foi circuncidado ainda antes de crer em Deus. Pois se a lei é dos que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita ira. Por que a lei suscita ira? Porque a lei, ela vai nos levar ao conhecimento do pecado. A lei, ela vai dizer, ela cria uma referência do que é pecado. E na hora que você tem a lei, você agora vai conhecer que você é pecador. E o pecado, sabe, o pecado é a morte. Por isso que a lei suscita ira. Porque quem peca morre. A lei diz que somos pecadores. E quem peca morre. Então suscita ira. Essa é a razão que provém da fé, para que seja, segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente aos que estão no regime da lei, mas também aos que é da fé, que tem Abraão, que Abraão é o pai de todos nós, como está escrito. Por pai de muitas nações se constitui. Então nós vimos que com Abraão, nós tivemos, a partir de Abraão, toda a geração e todo o povo de Deus surge de Abraão. De Abraão nasceu Isaac, que era o filho da promessa. De Isaac nasceu Jacó. Jacó com as 12 tribos. E aí entra no Egito 75 pessoas e saem milhões de pessoas. Jesus sai da tribo de Judá. Jesus não era levita, por quê? Porque o sacerdote levítico teve fim. E Jesus era da tribo de Judá, da ordem de Melquisedeque, que era um tipo de rei, era um rei de Salém, sacerdote do rei Altíssimo, que não tinha genealogia, não tem princípio nem fim, não se sabia nada sobre Melquisedeque. Daí dizer que Jesus é da ordem de Melquisedeque. Então daí surgiu a descendência, né, de Abraão, pai de milhares de pessoas, como o próprio Deus tinha dito, né? Se é que tu podes contar, a tua descendência será igual às estrelas que tem no céu. E aí chegou a Davi, e Davi sairia o Messias prometido, e veio Jesus Cristo. E essa fé nesse Messias é que veio fazer com que todos aqueles, desde Adão, né, até Jesus Cristo, foi imputado pela fé a salvação, ou seja, a justificação pela fé no Messias que viria. Daí decorre a salvação do povo da antiguidade, das pessoas do Antigo Testamento. Foi como elas se salvaram. E nós, depois de Jesus, no Messias que já veio. Então,
Ele estava olhando para frente, né? O povo do Antigo Testamento, e nós no Novo Testamento olhando para trás, o Messias que já veio. Pai de muitas nações se constitui, perante aquele no qual eu creio, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo ele fora dito. Abraão esperando contra a esperança. Por que diz que Abraão esperando contra a esperança? Meus irmãos, um homem com 100 anos de idade, uma mulher com 90, um homem já amortecido, uma mulher estéril, de idade avançada, sem regra. E Deus disse que ele será pai de uma numerosa nação. Como isso era possível, meus irmãos? É a esperança, esperando contra a esperança. Mas nós sabemos que Deus é o Deus das causas impossíveis. Quando olhamos para esse universo, onde a ciência diz que tem 93 bilhões de anos-luz, se nós viajássemos na velocidade da luz a 300 mil km por segundo, nós levaríamos 93 bilhões para percorrer a criação. Só que Deus é maior de tudo que Ele criou. Vamos ver que esse Deus é o Deus das causas impossíveis. Você imaginar tudo isso que aconteceu, toda essa descendência do povo de Deus, veio de um homem com 100 anos, e uma mulher com 90 estéril sem regra. Não temos que duvidar nada de Deus, nada. Porque Deus tudo pode, tudo vê, tudo sabe. Antes, no princípio, existiu quem? A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí, pela palavra de Deus, tudo se fez. Por isso que a palavra de Deus é poderosa. Por isso que eu, data venha, eu entendo que os reformadores, os pastores da linha reformada, são estudiosos. São homens de Deus, homens que têm uma conduta perfeita. Mas eu discordo no sentido de que qual foi o critério que Deus usou para escolher uns antecipadamente para a salvação e para a perdição? Qual foi o critério que Deus usou? Entendo que, com a palavra de Deus, Ele criou todo o universo. Da mesma maneira, a palavra de Deus, juntamente com o Espírito Santo que veio após Jesus subir aos céus, ascender aos céus, é suficiente para nos regenerar, nos transformar, nos justificar e ter a salvação pela fé em Jesus Cristo. É isso que eu creio. Tudo começa com a palavra de Deus e com o Espírito Santo. Nós precisamos desesperadamente do Espírito Santo para a regeneração, porque é um ato de Deus. É assim que eu entendo na palavra de Deus. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, homem já velho, já fraco, 100 anos, idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. É por isso que esse homem é o pai da fé. E tem mais, esse homem, ele tem esse filho, aí Deus pede que ele sacrifique esse filho, ele sai, coloca no jumentinho com a lenha, o cutelo, os criados, pega o fogo, mas falta o cordeiro, ele leva o filho e vai, o filho gostando, porque era um passeio, vai até o Monte Moriá, quando chega lá, prepara tudo, o holocausto, e o filho pergunta, e o cordeiro? Deus providenciará. Quando ele vai imolar o menino, o anjo do Senhor disse, não faças isso. Então esse homem, ele diz, fiquem aí que eu voltarei. Mas meus irmãos, na época de Abraão, tem algum exemplo de ressurreição na Bíblia? Nenhum. Nenhum exemplo. E aí esse homem
estava acreditando que Deus ia ressuscitar o seu filho. Por quê? Porque ele disse que a geração ia sair dali, de Isaac. Então é muita fé, meus irmãos. Por isso que esse é o cuidado do pai da fé. E de Isaac surgiu todo o povo de Deus. Pelo que isto lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta. Mas ele conclui dizendo o seguinte: mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus nosso Senhor. Então todos nós, meus irmãos, aqueles que colocam a fé em Jesus Cristo, aqueles que entendem que Jesus Cristo ele trouxe a graça salvadora como fundamento da salvação. A graça é o fundamento da salvação. Nós recebemos a graça pela fé em Jesus. Há sim a responsabilidade humana na salvação, sim. Eu não creio que nós perdemos essa condição, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, ressuscitou por causa da nossa justificação. Então eu creio que uma vez que a palavra de Deus, juntamente com o Espírito Santo, nos regenera, nós passamos a ter fé e nos arrepender. E depois da fé e do arrependimento, nós somos justificados quando colocamos a fé em Jesus Cristo. E aí nós nos tornamos filhos de Deus por adoção e fazemos parte da família de Deus. Esse é o caminho da salvação, meus irmãos. Esse é um texto muito rico. Esse é um texto que nos dá confiança da nossa salvação. Que Deus continue nos abençoando.